Sejam bem-vindos ao episódio número 44 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo com um currículo fortíssimo a nível internacional, com alguns países exóticos no seu currículo, Luís Freitas. Luís, antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, com esta nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento por teres aceitado estar aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, Diogo. Tal como te referi nas mensagens, acho que sinto-me lisonjeado e acho que um privilegiado por estar neste lote de convidados do teu podcast. Tenho aqui malta de futebol com currículos incríveis, impressionantes, muitos deles pessoas que eu admiro muito, com carreira feita em seleções inclusive, seleções nacionais, não só jovens, mas também como sénior, por isso acho que sinto-me privilegiado por fazer parte dos teus convidados e volto a agradecer o convite. Não, agradeço também pelas palavras, logicamente. Luís, antes de começarmos, deixa-me só fazer aqui um agradecimento a quem nos vê, a quem nos acompanha, porque tal como te disse há pouco, este vai ser o episódio dos 2 anos do Quatro Cantos do Mundo. Também te disse que tem sido um gosto enorme para mim produzir este podcast, entrevistar jogadores, ex-jogadores que têm muitas e boas histórias das aventuras no estrangeiro. Portanto, fica o meu agradecimento a quem nos tem acompanhado ao longo destes 2 anos. E assim sendo, partindo agora para a nossa conversa, acho que também é importante dar um bocadinho de contexto a quem nos vê, a quem nos ouve, apresentar um pouco da tua carreira no estrangeiro. O Luís, neste momento, leva 5 países no estrangeiro no currículo. Em Inglaterra jogou no Eastbourne Borough, na Islândia jogou no Sindri, na Finlândia jogou no Aupa, no Luxemburgo no Sandweiler e por fim nas Ilhas Faroé representou o Ábia. Luís, para começarmos, pergunte como é que está a tua situação neste momento. A época terminou nas Ilhas Faroé, neste momento estás em Portugal. A nível profissional, a nível futebolístico, como é que está a tua situação? Tal como dizes, neste momento estou em Portugal. Nos países nórdicos o calendário é diferente do português, entre outros países europeus. Normalmente é sempre de março, abril, inícios de maio até fins de outubro, inícios de novembro. E depois tem uma paragem, entre aspas, longa, porque eles vão sempre mantendo a forma, mas mais a sério só mais perto do início do campeonato é que começa a haver assim um bocadinho mais de jogos amigáveis e começam a preparação mais a sério. Neste momento, como disse, estou em off-season, não tenho para já nenhuma perspectiva. O meu objetivo será continuar no estrangeiro, mas neste momento, por acaso, não tenho nada em concreto, mas tem sido assim, normalmente. Chega a esta altura, novembro, dezembro, tudo muito parado, depois agora quando se inicia um novo ano, normalmente aparecem algumas coisas, mas neste momento não tenho nenhuma perspectiva. Estou disponível para qualquer projeto que apareça. Tenho estado por alguns países diferentes, tal como disseste, e tenho total abertura para continuar no estrangeiro. Até mesmo outros continentes, que é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade de conhecer. Até nesse aspecto estou bastante disponível. Luís, pegando até um bocadinho nesta tua resposta, se te dissessem no início da tua carreira, ali quando estavas a terminar a formação, que ias passar por países como a Islândia, a Finlândia, as Ilhas Faroé, acreditavas ou era um cenário muito improvável na tua cabeça? Olha, é improvável, improvável. A gente nunca imagina, não é? Nunca imagina. Eu, tal como disse no início do episódio, comparar a minha carreira com malta do futebol que entrevistaste, eu não vi todos, mas vi alguns episódios, entretanto. Claro que a minha carreira é muito diferente e na altura questionei-me se realmente que estou tão longe de carreiras que eles tiveram, mas se calhar até isto que me aproxima um bocadinho do jogador normal, do jogador português normal, porque isto, chegar à elite do futebol é bastante difícil, o mundo do futebol é muito difícil e nem toda a gente pode receber milhões e ter uma vida tranquila, o resto da vida tranquila, só a jogar futebol.
por isso, se calhar isto aproxima, o meu caso, se calhar aproxima um bocadinho mais do resto dos jogadores. E, e agora perdi um bocadinho na pergunta. O que é que tu tinhas perguntado, Diego? É mais Desculpa. nesta perspectiva de se no início da carreira imaginavas que poderias ter um percurso Exato. que tiveste, efetivamente. Não, pois, assim, eu fui muito, desde jovem, que o meu pai me incutiu muito o procurar novos horizontes, sabes? Até porque a situação em Portugal isto é um bocado crítico, continua sempre muito idêntico ao longo dos anos, não é? E o meu pai também esteve algum tempo no estrangeiro, por motivos profissionais, e pronto, ficou com uma visão diferente e também sempre me incutiu isso e sempre me disse se eu tivesse a oportunidade de procurar não só jogar futebol, mas na área profissional que eu seguisse, se tivesse uma oportunidade para agarrar, porque são sempre experiências que se têm e a gente, quanto mais não seja, melhora, enriquece pessoalmente, depois o Certo. resto vem por acréscimo. Por isso, sempre estive aberto, mas claro que nunca fazia ideia que ia estar, né, em todos estes países que já estive. Isso é Olha, verdade. e olhando um bocadinho para a tua carreira enquanto jogador em Portugal, hum, há aqui um dado que salta à vista e é curioso, até pegando naquilo que estavas a dizer, tu em Portugal nunca jogaste nos campeonatos nacionais, penso que foi sempre Não, no futebol distrital. Hum, exatamente. o que é que faltou para conseguires dar esse salto, fazendo aqui quase uma retrospectiva da tua carreira, porque é que nunca houve essa possibilidade ou porque é que nunca houve esse salto realmente? Olha, eu acho que, pronto, acho que a foto principal é a sorte, né? A gente acho que tem que ter sempre aquela pontinha de sorte e a pessoa certa para nos dar aquele empurrão e encaminhar por aí adiante. Eu acho que tive um bocadinho isso, falta um bocadinho isso. E depois eu também tentei sempre conjugar um bocadinho também incutido pelos meus pais, e bem, porque os estudos são muito importantes. Tentar levar sempre os estudos o máximo possível e foi isso que eu fiz. E depois eu acho que chegou ali um bocadinho, na altura que eu entrei na faculdade, chegou ali uma altura que me deu assim um cliquezito e pensei, se calhar devia ter apostado um bocadinho mais no futebol e arriscado se calhar um bocadinho mais. Sempre tentei em tentar ir subir o mais alto possível aqui em Portugal, em termos de clubes. Só claro, a gente quando não está all-in numa situação, e depois também, depois mais tarde, se calhar, vou-te voltar a referir isto do all-in, a gente fica ali a meio caminho. Portanto, a gente quando quer alguma coisa, de facto não pode ter um plano B e C, tem que ser o A e tentar o A, tentar o A, tentar o A e pronto. Depois, se calhar, se bateres demasiadas vezes com a cabeça no plano e ele não estiver a funcionar, aí a gente se calhar começa a repensar. Mas eu, na altura, pronto, estava ali entre o plano A e o plano B e fui mantendo as coisas e se calhar acordei um bocadinho tarde para o futebol. Mas pronto, é o que é. Certo. Olha, e pergunto, recuando aqui até 2013, hum, como é que alguém passa do Senhora da Hora, então na distrital da AF Porto, hum, para a Inglaterra, neste caso falámos há pouco, para um sexto escalão, mas como é que se dá esta mudança? Olha, pronto, essa altura foi uma altura de transição que eu comecei a fazer contactos mais a fundo e pesquisas mais a fundo daquilo que poderia fazer para uma oportunidade melhor no futebol. E sempre tive o fascínio por Inglaterra e ainda continuo a ter. Acho que a Premier League para mim é a liga mais competitiva e interessante do mundo. Pronto, sempre tive o fascínio pelo futebol inglês e na altura não te sei precisar como é que surgiu o contacto, mas sei que na altura estava um treinador português, o Hélder Silva, no Eastbourne. E Certo? eu cheguei ao contacto com ele, não sei como é que eu descobri o contacto, já não me recordo, mas talvez através do Facebook ou através de pesquisar no próprio site do clube. Descobri o contacto dele, entrei em contacto com ele e mandei uns vídeos e ele perguntou-me se eu estava interessado em ir para a Inglaterra e tentar. E foi o que eu fiz. O período que estive em Inglaterra não foi muito longo. Pá, umas peripécias pelo meio, porque o futebol neste nível não é totalmente profissional, apesar de
o trabalho que eles fazem é extremamente profissional. Eu, quando cheguei lá, fui um choque, principalmente em termos físicos. A intensidade, mesmo naquele nível, é muito alta e lembro-me de um Este jogador, já não bocadinho. me recordo, não percebi, desculpa. Perguntei-te se sofreste um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho. Mas eu preparei-me bem, já estava precavido, porque eu tinha a ideia, que a gente tem a ideia da Premier League e das outras, Championship, inclusive, que são, correria todo o jogo, não é? Portanto, eu já tinha assim uma ideia, mas foi um bocadinho choque, até porque não estava a contar com temperaturas altas em Inglaterra, e na altura que eu lá estive, foi na altura do verão, julho e agosto, e estava bastante calor. Mas pronto, mas foi um bocadinho choque, porque pá, os jogadores eram jogadores que, apesar de têm sempre um part-time, alguns não, alguns tinham um contrato profissional mesmo para estar ali, mas mesmo aqueles que tinham um trabalho, dedicavam-se muito ao treino extra, e tu notavas perfeitamente que toda a gente estava num nível físico muito alto. E, claro, o nível técnico já é diferente, o futebol naquele nível não é tão técnico, mas em termos de intensidade e da parte física é bastante elevado, muito diferente, muito diferente. Sim, e tu referiste há pouco essa questão do calor, porque pelo que eu percebi, a cidade onde estavas era costeira, não é? Ficava ali na zona, No na divisa. sul, sim, Exatamente. Pronto, também daí um bocadinho ser diferente do que estavas à espera e do que ouvias falar de Inglaterra, presumo eu. sim, a gente tem sempre a ideia que é nevoeiro e chuva, não é? E frio, mas por acaso na altura que lá estive, espetacular. Até parecia de clima tropical, se quer, para te ser sincero. De vez em quando assim bastante abafado, vinha uma chuvada, depois desaparecia a chuva. Não sei se passou daquela altura, mas realmente não estava a contar com o tipo de meteorologia que apanha lá. Exatamente, acredito que sim, acredito que sim. Olha, já foste falando aí um bocadinho das condições, mas gostava de perguntar em concreto como é que era o clube, como é que funcionava, e também gostava de tocar nesta questão de disseste que alguns jogadores tinham contratos profissionais, outros conjugavam futebol com outras atividades profissionais. Tu, quando foste para lá, como é que geriste essa situação? Olha, eu inicialmente estava só a jogar, sabes? Inicialmente só a jogar, mas a perspectiva seria arranjar um part-time para completar. Pronto, essa foi uma das situações que também me levou depois a sair e não estar tanto tempo em Inglaterra como estive, até porque depois estava a principiar também o mestrado e, portanto, como as coisas não se estavam a coadunar uma com a outra, pronto, eu decidi regressar a Portugal e depois foi a partir daí que me mudei para Viseu e, pronto, voltei a mudar um bocadinho o chip, levei o mestrado até ao fim e pronto, estive mais umas épocasinhas em Portugal. Ok, estou a perceber, estou a perceber. Com Olha, alguma pena minha. pois, foi um bocadinho o que falaste, não é? Porque o ambiente de Inglaterra sempre te fascinou um bocadinho e a experiência acabou por ser um pouco curta, não é verdade? Foi, é verdade. Mas olha, eu gostava de perguntar, ouvimos sempre falar daquele ambiente tipicamente inglês, dos adeptos muito fervorosos, hum, como é que era essa realidade nos vossos jogos? Hum, ou seja, num sexto escalão, como é que era essa realidade a nível de adeptos? Pá, muito bom, muito bom. Eles usam o futebol muito até para o convívio também, sabes? Essa parte é muito similar ao que tu vês aqui no futebol distrital, em que as pessoas se juntam um bocadinho antes para estar no bar ou até para fazer as comidas. Até mesmo a diferença lá, se calhar, era no pós-jogo. Lembro-me de um dos jogos que fomos fazer fora, que no fim do jogo estavam as duas equipas, nós e a adversária, numa grande sala com muitos sofás e com snooker. Pá, a equipa adversária ofereceu bebidas e comida à nossa equipa e mesmo os jogadores em si conviviam sabes? Certo. Pós os jogos. E nesse aspecto foi muito bom. Também não estava, em termos de convívio, claro que os adeptos sim juntam-se antes, mas não estava à espera deste convívio entre equipas pós-jogo. Não sei as outras realidades, como é lógico, em Inglaterra, mas pelo menos naquelas situações que eu vivenciei havia muito isso. Acabava o jogo, ok, podemos conviver um bocadinho depois. O jogo já está esquecido e era engraçado, era engraçado. Olha, Luís, e pergunto também, já falaste aqui desta questão da parte física,
das diferenças que sentiste em relação àquilo que estavas habituado em Portugal. Não sei, tens assim algum episódio mais caricato, alguma disputa de bola que tenha ficado na memória, não sei, algum episódio num treino que tenha marcado eventualmente? Olha, assim, histórias, como o período foi curto, não tenho assim nada de peripécias, de coisas engraçadas, mas lembro-me que tinha um central muito forte, já batido naquela liga, e na primeira semana que lá estive acordei logo. Numa disputa de bola no ar, os cotovelos estavam um bocadinho mais altos que o normal e eu, ok, então isto agora é assim. Mas depois aí Percebi. diziam-te alguma coisa, do género, miúdo, aqui é para andar, ou eram Não, tranquilos? não, tranquilos, tranquilos. Faz parte, sabes? Aquilo é parte, faz parte, faz parte. Eu tinha, tal como disse o Helder, um dos treinadores que lá estava, claro, orientava-me um bocadinho e ia puxando por mim. E, claro, a gente tem que andar. Tem que andar. Olha, e agora eu gostava de questionar sobre duas pessoas com quem acredito eu te cruzaste no clube. É certo que o Mister Helder Silva estava lá, mas eu penso que, não sei se era o treinador principal ou era o Mister Tommy Withwrighton, não sei se é a forma correta de pronunciar. Era eu, sim, Pelo que eu percebi, ele tinha jogado na Premier League na década de 90. Ahm, exato. não sei se porventura ele partilhava alguma história convosco, como é que era a liderança dele, pronto, se tens algum diálogo com ele que tenha marcado mais. Olha, não criei uma ligação assim tão forte quanto isso. Claro, tinha o Helder, é diferente, ele era português, muito mais fácil. Uh, Era bastante autoritário. Uh, Bastante autoritário. Se calhar era uma espécie tipo de Jorge Jesus British. Uh, Era um bocadinho agressivo. Era um bocadinho agressivo, mas pronto, fez parte do choque cultural também, não é? Eles puxam muito pelos jogadores. Gritam e pá, faz parte deles também. Não sei, é como te digo, não consigo comparar com os senadores ingleses, porque nunca tive mais nenhum contacto com nenhum. Mas na altura ele era bastante autoritário, não estava presente em todos os exercícios do treino, mas quando estava presente fazia-se notar. Ok, ok. E penso também que jogaste com o irmão do Ryan Sessegnon, foi teu colega de lá em Inglaterra, penso que era o Chris Sessegnon, Chris porventura. Essenhon, olha, Eh, coincidiu com a minha saída, sabes? ok, Não ok. lidei muito com ele. Não, era só para perceber, porque na altura o irmão dele ainda era bastante jovem, mas sempre foi visto como uma promessa desde ter a idade. Exato. Se tinhas tido algum contacto com ele, eventualmente, não sei, mas aparentemente não, não é verdade? Não, pá, foi na altura mesmo, foi no fim do verão, foi numa altura de transição, portanto, muito pouco contacto tive com ele. Certo, certo. Olha, só para terminar um bocadinho esta passagem por Inglaterra, gostava de tentar perceber como é que era o teu dia a dia, ou seja, disseste que nessa primeira fase estavas apenas dedicado ao futebol, a ideia de ter um part-time viria depois, não se concretizou, mas como é que era o teu dia a dia na altura em que estiveste lá? Olha, baseava-se muito no treino extra, para estar não a par deles, mas ainda mais forte que eles. Portanto, eu de manhã aproveitava sempre ou ir correr ou ir fazer treino extra com bola, aproveitava muito isso, até porque eles não treinavam todos os dias. Na pré-época eram 4 vezes mais jogo, depois reduziram para 3. Portanto, eu tentava sempre, ao máximo, fazer treino extra. Olha, e depois havia a oportunidade também de fazer jogos com malta. Em Inglaterra há muitos parques, muitos relevados livres e às vezes basta estar lá e que entras na equipa para jogar. Havia essa cultura de ir para os parques e entrar em Havia, peladinhas? sim, sim, sim. Olha, muito engraçado, muito engraçado. Olha, e pergunto também, lembras-te de algumas das profissões que os teus colegas tinham? Não sei se te lembras assim de alguma coisa. Olha, lembro-me de um colega meu que tinha um estúdio de fitness. Havia um que era motorista de táxi, salvo erro. Tinham assim umas profissões para completar. Uh, Acho que era muito. Havia, claro, malta também que trabalhava na restauração, isso acontecia. E depois foi como disse, havia casos. Eu lembro-me do Callum, tinha sido internacional já pelo Canadá, tinha outro estatuto, mas esse já, não, esse já tinha contato profissional.
Portanto, havia assim umas diferenças em termos contratuais. Certo, estou a perceber. Olha, voltas depois a Portugal, após esta curta experiência em Inglaterra, e ficas cá, lá está, 5, 6 anos a viver em Viseu, a jogar na Distrital de Viseu. Gostava Sim. de perceber com que outra atividade profissional é que foste conciliando o futebol? E eu, como te disse, tenho curso de. Não, por acaso não te disse que tinha um curso de Sim, sim, sim. licenciatura, mas não especifiquei. Eu tenho licenciatura em Ciências de Desporto e o mestrado em Educação Física. E isso tem uma equivalência ao nível C, de treinador, e ao primeiro nível do grupo do nível B, desculpa, deu equivalência à primeira parte, aliás, do nível B, Certo, do UFAB. Portanto, foi sempre à volta do desporto. Tentei sempre conciliar. Trabalhei num ginásio, como PT, trabalhei durante todos esses anos, trabalhei como treinador na formação, em diferentes clubes, e pronto, depois ao fim da tarde tinha o treino nas equipas onde eu jogava, portanto de dia e meio de tarde seriam o meu emprego e os treinos aos miúdos e depois tinha o meu treino. Basicamente, a maior parte dos anos foi tudo à volta disso. sim, e é algo que eu iria explorar mais à frente, digamos assim, mas neste momento estás com 33 anos, se não estou em erro. eh, Certo. de forma natural, já pensas em daqui a uns anitos deixar o futebol, seguir esta vertente, por exemplo, de treinador, eh, já tiveste várias experiências a nível de futebol de formação e tudo mais, mas ser treinador é algo que realmente ambicionas para o teu futuro? Não sei se está treinador principal, já o fui, mas vejo-me claramente a trabalhar numa equipa de futebol. Já desempenhei alguns cargos, mesmo no estrangeiro também. Depois, mais para a frente, se calhar vamos falar sobre isso. Tenho aqui umas perguntas. Uh, Andei a investigar o teu LinkedIn um bocadinho para preparar a entrevista, logicamente, mas sim, Exato. força. Pronto, tal como viste, tive algumas experiências também como treinador no estrangeiro e vejo-me claramente a trabalhar num clube de futebol. Ao certo, a função, não sei. Isto depois, eu também, se me perguntasse, se calhar, há 5 anos atrás, ou mais, se calhar, se eu me via como treinador principal de uma equipa, dizia claramente que não. Hoje em dia, se calhar, já mudei um bocadinho a ideia, mas vejo-me claramente a trabalhar numa equipa técnica. Em termos de função, não sei especificar. Já fui adjunto, já fui treinador principal, já fui preparador físico. Portanto, estou aberto. No futuro, sei que vou estar a trabalhar no futebol, com a certeza, porque que é a minha paixão. Agora, em termos de o cargo que vou desempenhar, isso depois também depende, não é? Lógico. Tal como a gente presencia todos os dias, treinadores que são treinadores guarda-redes, se calhar até, e depois passam para treinadores adjuntos, e depois, se calhar, até mais tarde para principais, preparadores físicos que vão para treinadores adjuntos, adjuntos para principais. Portanto, é um bocadinho ir com a corrente, Certo, digamos estou a assim. perceber, estou a perceber. Olha, Luís, e agora voltamos a emigrar, não é? Em 2020. Pergunto se é nesta fase que voltas a ter aqui um bocadinho esta mudança de chip de ok, se calhar ainda consigo mais qualquer coisinha do futebol, deixa-me experimentar, deixa-me fazer aqui uma última tentativa e realmente surge a oportunidade da Islândia. Foi assim? Foi, totalmente, totalmente. Foi na altura do Covid. Uh, para alguns foi muito mau, para mim foi bastante bom. Eu sei que é um paradoxo, mas para mim foi bastante bom porque deu-me um tempo de reflexão, uma pausa. Eu já andava há alguns anos, da minha altura em que estive em Viseu, a equacionar novamente, arriscar no estrangeiro, tal como disseste, e surgiu aquela pausa. Na altura andava também a ler muita coisa sobre desenvolvimento pessoal e sobre meditação, e acho que foi uma altura de introspecção também. E tal como eu te disse anteriormente, em relação aos planos A, eu naquela altura defini mesmo, pronto. Eu sei que estamos na altura do Covid, isto parece tudo muito difícil, mas eu tenho este plano A e eu vou tentar de tudo até que este plano A resulte. E fiz dezenas de contactos
se calhar até centenas, se contarmos com o período anterior, e abriu-se a porta na Islândia. E mesmo com Covid aquilo não foi tão fácil, porque o campeonato atrasou, eles tinham o intuito de vir até ao sul de Espanha, que é muito habitual nas equipas islandesas virem até ao sul de Espanha, agora até ao sul de Portugal acontece algumas, fazerem um estágio de pré-época, e na altura tiveram que o cancelar, que a ideia era eu ir ter com a equipa ao sul de Espanha e fazer já a pré-época e depois arrancar de Espanha para a Islândia. Tiveram que cancelar, o início do campeonato também foi adiado, e depois, em vez de ir a início de abril, fiz de maio, acabei só por ir em inícios de junho, e mesmo em inícios de junho, tipo, fazer 3 escalas para chegar à Islândia não foi nada fácil. Tive que ir, passei uma noite no aeroporto. Na altura, quando passei a noite no aeroporto, estava a pensar, realmente parece que estou a ir para o outro lado do mundo, mas não estava, não é assim tão longe da Islândia. Foi em Frankfurt, salvo erro. Sim, foi em Frankfurt. Tive que passar lá à noite, tinha um voo cedo e acho que não fazia sentido, cheguei já à tarde, já quase 11 da noite, meia-noite, e tinha um voo às 7h30 ou 8 da manhã. E pronto, acabei por passar a noite no aeroporto, depois apanhei o voo para Viena, e depois de Viena fui para outro país nórdico, salvo erro, já não me recordo qual, e depois daí é que apanhei o voo para Reykjavik, e depois mesmo de Reykjavik ainda não acabou. Ainda tive que passar uma noite em Reykjavik. O clube arranjou um quarto no hotel para passar a noite, porque depois mesmo de Reykjavik até Ofn, que era onde era a localidade onde estava o clube, eram 5 horas e meia, 6 horas de carro. Portanto, depois no dia a seguir ainda tive mais essa viagem até lá chegar. Portanto, aquilo... A viagem demorou à vontade para aí 30 horas ou algo do género, não? Foi uma odisseia. Foi complicado. Não, porque é engraçado, a localização da cidade em que estavas na Islândia era muito peculiar, que era assim num golfozinho, não é? Mas imagino que devia ser uma zona lindíssima. Não, a Islândia em termos de paisagens é inacreditável. É inacreditável, é um país que vale muito a pena visitar, tanto a Islândia como as Ilhas Faroé. São dois países muito similares. Claro que a Islândia, numa escala muito maior, é um país muito maior, com uma capital muito maior em relação à capital das Ilhas Faroé, mas são dois países lindíssimos, com paisagens que a gente só vê ou em vídeo ou em filmes, inacreditáveis, mesmo, inacreditáveis. Qualquer vídeo, que mesmo uma boa câmara não consegue retirar o que experiencias, sabes? É Imagina, complicado. por acaso sempre, ou melhor, não vou dizer que é o meu sonho, mas Ilhas Faroé é um país que me puxa muito. E depois aqui há uns tempos fiz uma reportagem sobre o KIK Klaksvik, a equipa que estava na Conference League e estava a fazer Certo. uma campanha. Falei com um diretor de lá e ele mandou-me umas fotos muito engraçadas e eu, pá, um dia talvez gostava de ir ali, acho que deve ser uma experiência muito engraçada. Claramente. Claramente. Eu costumo aconselhar visitar Dinamarca, Copenhaga, para mais específico, e depois naquele período em que, imagina, se fores uma semana até Copenhaga, se calhar tirar 2 dias para ir às Ilhas Faroé. Ok. É o suficiente. O país não é muito grande, 2, 3 dias é o suficiente para visitar. Claro que depois tens uma das ilhas mais a sul, Suðuroy, que já é preciso ir de ferry, mas todas as outras são ligadas por túneis e de carro é muito fácil. É pegar no carro e ir parando nos pontos mais importantes e consegues ver tudo. Fica anotado, fica mesmo. Olha, eu gostava só de recuar aqui um bocadinho algo que tu disseste há pouco, de percebeste que realmente querias dar mais uma oportunidade ao futebol, e que estabeleceste dezenas, centenas de contactos. Eu gostava de olhar para esse processo em concreto. Como é que funcionava? Ou seja, tu sentavas-te em frente ao computador, ok, deixa-me enviar um e-mail para este clube. Como é que decidias os países nos quais querias tentar? Como é que decidias os clubes? Como é que funcionava realmente esse processo? Processo complexo de pesquisa, muita pesquisa, muita pesquisa. Mas olha, basicamente foi como disseste, somente através de mail.
diretamente com os clubes. Depois comecei a perceber que se calhar não era tão fácil, porque normalmente os mails que estão associados aos clubes são e-mails mais gerais, não é? Depois até chegar à pessoa certa, ainda é um processo mais moroso, e comecei a procurar pessoas mais específicas, ou diretamente com os treinadores principais, ou com algum diretor desportivo, ou até presidente, mas às vezes até através dos jogadores. Em relação à escolha de países, tal como pudeste comprovar, é muito país nórdico. Sempre me cativou muito, me cativaram muito os países nórdicos e pronto, as minhas pesquisas eram um bocadinho à volta desses países. Depois perceber em termos de plantéis se estavam abertos a jogadores estrangeiros ou não. Há muitos clubes dos países onde passei que são exclusivamente com jogadores do país. Portanto, isso também é importante perceber. E depois uma coisa puxa a outra, a gente são tantos contactos, às vezes também com empresários, claro, também ajudam bastante. Mas depois há uma rede, sabes? A gente fala com alguém, depois esse alguém fala com alguém, e depois, se calhar, acabas por receber uma mensagem de outro alguém que sabe alguma coisa, e depois é um bocadinho assim. Mas o meu WhatsApp está cheio de contactos, não há hipótese. Eu nunca tive um empresário, sabes, no futebol, uma pessoa com quem eu tivesse um contrato pronto, agora esta pasta está entregue ao empresário e eu não preciso me chatear com isso. Nunca tive isso. Normalmente o que tenho são empresários que conhecem, têm conhecimentos e que ajudam naquele momento, e depois fico vinculado a um clube e fica aquilo fechado, mas assim um empresário fixo nunca tive. Portanto, normalmente não, quase 100% de todas as oportunidades que eu encontro são por mim. Certo. E depois também, lá está, hum, entraste e depois a partir daí já é mais fácil teres visibilidade nesse tipo de mercado, não é? Ou seja, se um clube vê que tu já jogaste na Islândia, que já jogaste na Finlândia, já sabem que não vais ter tantos problemas de adaptação a certas Sim, questões dos países nórdicos e já é mais fácil seres aposta, não é verdade? exatamente. Exatamente. Olha, e em relação ao Sindri, esclarece-me em que divisão é que estava o clube? Estavas única e exclusivamente dedicado ao futebol? Como é que funcionava este dia a dia na Islândia? O clube estava na terceira divisão deles, da Certo. Islândia, e fui exclusivamente para jogar futebol. Uh, tinha o clube deu-me das condições para isso, mas depois também tinha a possibilidade de trabalhar, que foi o que aconteceu. Principalmente no verão, 3 meses do verão, até porque estávamos na altura do Covid e as coisas estavam muito fechadas. Apesar de ser a Islândia, quase que nem sentias, nunca andei de máscara na Islândia, quase que não sentias o Covid, mas eles, por precaução, havia muita coisa que estava fechada, até restaurantes e tudo, hotéis, tinham algum cuidado com isso. Depois, quando chegou a altura do verão, julho, agosto, surgiu a oportunidade de ter um part-time num hotel a parte da manhã para poder ganhar algum dinheiro extra, e foi o que eu fiz durante esse período. E depois também pontualmente, como a Islândia é um país pescatório, com uma cultura muito do peixe, e tal como todas as localidades são costeiras, o clube tinha uma ligação com uma companhia de pesca e alguns dos jogadores, maioritariamente os estrangeiros. Havia um ou outro islandês que também fazia esse trabalho. A gente ajudava na descarga do peixe, às vezes uma vez por semana. Chegavam os barcos ao porto e depois a gente estava lá 2, 3 horas só a ajudar vinham os caixotes com o peixe para o porto, e a gente só ajudava a descarregar e depois
a desengatar os ganchos, vinha um empilhador e levava os caixotes. E assim, naquele processo, até esvaziar o barco, basicamente. Ok. Portanto, também foi uma coisa diferente. Nunca tinha Isso feito. muito interessante. E acredito eu que a nível de espírito de grupo, no plantel, devia ajudar essas horas que passavam juntos numa atividade completamente diferente. Acredito que Sim, deve sim. ajudar um bocadinho, não é? Sim, sim, sim. Não, mas olha, Sim, diz, força, força. sim, é como diz, era claro que foi como eu disse, era um bocadinho mais os jogadores estrangeiros, porque, claro, que a gente, quando vai para o estrangeiro, não só pela experiência, mas a gente também procura, já que estou tão longe, também tenho que compensar alguma coisa financeiramente. Portanto, se sabia esta disponibilidade e havia tanto tempo para, para poder fazer estes trabalhos extra, porque não? Mas é como dizes, também era ótimo para o espírito de equipa. Eu ia dizer-te que também já estive aqui no podcast do Rafael Veloso, que é um guarda-redes, não sei se conheces, se não, mas também já passou um bocadinho, eu acho que até já passou por estes países todos que estamos. Passou. Conheces o Rafael? Eu conheço o Rafael, já uma altura falei com ele por mensagem, na altura que ele estava na Noruega. Não nos conhecemos pessoalmente, mas estou totalmente a par da carreira do Rafael. E depois, quando descobri também o teu podcast, os dois primeiros episódios que eu vi foi o Rafael, precisamente, por causa das parecenças nos países e do Marco Meirelles, que também esteve na Finlândia. Portanto, esses foram os dois primeiros episódios que eu vi, mas de facto o Rafael passou pelos mesmos países que eu. Sim, e Acho que acaba só não por ter, passou na Finlândia. exatamente, e acaba por ter uma história semelhante nesta perspectiva de ia para lá jogar futebol, mas depois conciliava sempre com atividades, trabalhar num hotel, trabalhar num restaurante, e vejo muitas Exatamente. dos vossos casos, é engraçado. É porque sabes que estes países nórdicos, a Islândia não sei como é que está neste momento, mas na altura, mesmo na Primeira Liga, havia jogadores a trabalhar. Apesar do nível ser muito bom, mesmo muito bom, na Primeira Liga islandesa havia muitos jogadores com trabalhos. E nas Ilhas Faroé, em aspas, é a mesma situação. A Primeira Liga não é profissional, tem jogadores que têm contrato profissional, mas são maioritariamente os estrangeiros. Tudo o resto tem a sua ocupação, ou estudam, ou têm um trabalho até mesmo em full time. Certo? Estou a perceber. Olha, e agora eu gostava de perguntar, vai ser aqui uma pergunta quase obrigatória, não é? Mas como é que foi a adaptação ao frio? E pergunto também se tens alguma história que tenha marcado destes tempos que passaste na Islândia. A adaptação na Islândia foi mais fácil, sabes? Porque como foi na altura do verão, portanto, não foi, o choque não foi tão grande. Se calhar mais para o fim da época, à altura de fins de outubro, inícios de novembro, já comecei a sentir um bocadinho mais o frio, mas depois o que acontece na Islândia e também na Finlândia é que eles têm muitos, e o Rafael também referiu isso, os campos de futebol indoor, sabes? E muitos deles até são aquecidos, portanto, eles, mesmo quando o tempo está muito mau, há a possibilidade de treinar e jogar futebol. E na Islândia foi um bocadinho mais fácil a adaptação. Nas Ilhas Faroé, eles não têm esta cultura de espaço indoors, também não é tão frio como nos outros países onde eu estive. Certo? Por isso, o início desta experiência foi um bocadinho mais complicado, principalmente a nível de pés. Não era fácil aquecer os pés. E depois é um povo que está habituado, como eles não têm estes espaços fechados, têm pavilhões de futsal, mas usam muito pouco, eles estão habituados e aquilo, pronto, é o normal deles. A gente é pronto, temos um país maravilhoso em termos de temperatura, aqui em Portugal, não é? E claro que quando chego cá a Portugal não preciso estar a muita temperatura para já conseguir andar só de t-shirt. Mas pronto, a gente como fica aqui um bocadinho mais de tempo, e provavelmente é sempre esta transição de 2 meses, novembro, dezembro, depois começas a estar a habituar ao frio daqui, quando vais para o frio de outros países já sentes outra vez um bocadinho o choque. Mas de facto nas Ilhas Faroé foi mais complicado nesse aspecto. Até começar a ser bom tempo, que não há bom tempo, vou ser sincero, os dias são 90% dos dias, e se calhar estou a ser simpático, são
são maus. Está nublado, está sempre nublado, raramente aparece o sol. E depois a temperatura são temperaturas de ilha, mas de ilha para o mal, não é de ilha tropical, portanto aquilo é sempre uma média, não sei, talvez 10, 11, 12 graus, depois baixa um bocadinho claro a parte da noite. No verão, em agosto, acho que a máxima que apanhei foram 16 graus, já é bastante bom. Depois, depois estás lá algum tempo e estar um dia com 16 graus, céu limpo e sem vento, já quase dá vontade de dar um mergulho. Não é possível, mas quase que dá. Nem que seja para a recuperação. Exatamente, exatamente. Olha, Luís, e havia alguma estratégia que usavas aí para. Falaste desta questão dos pés, e sabemos, pronto, é difícil jogar com baixas temperaturas. Para aquecer os pés, davam-te alguma dica para conseguir jogar de forma mais confortável? Eu costumo usar são umas escalfetas, sabes? Uma espécie de adesivo que depois de aplicar junto à pele, aquilo liberta. Junto à pele não, tem que ser por cima da meia ou por cima da luva. Liberta calor e ajuda um bocadinho, mas depois com o relevado molhado, pá, o efeito passa muito rápido. Passa muito rápido. Não é fácil. Tivesse mesmo que te adaptar, não é? Sim, depois foi como disse, depois as temperaturas melhoram um bocadinho e claro, depois também te adaptas, claro, acontece isso. Mas depois as temperaturas melhorarem, naquele período de abril até início de outubro, é agradável para jogar. Não está a calor, nem está muito frio, portanto é bastante agradável para jogar Certo. futebol. Hum, Pronto, Luís, acho que já falamos aqui um bocadinho da Islândia, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mas também gostava, eh, já nesta perspectiva de transição, hum, tu tiveste ali, pelo que eu percebi, um período sem jogar, pelo menos o registro na Islândia é 2020, o registro na Finlândia é 2022, e pelo que eu Certo? percebi, tu não te mudaste primeiramente para a Finlândia para jogar, não é verdade? Porque tu estiveste a trabalhar como preparador físico num clube, é isso? Exatamente, Gostava exatamente. de ter um bocadinho de contexto acerca dessa situação. Sim, sim. Olha, a época de 2020 foi toda na Islândia. E depois regressei a Portugal, pronto, é a pausa do campeonato, e tinha o intuito de voltar outra vez à Islândia. Voltou a entrar o Covid em 2021. Tentei mudar de país, surgiu uma outra proposta para a Irlanda, na altura, para a segunda divisão. Não se concretizou por causa do Covid. Voltaram a fechar as fronteiras, mais restrições, portanto aquilo foi um bocadinho de bola de neve. Preparação, tentei-me sempre preparar sozinho, é como faço sempre. Espera de oportunidades, a gente espera. Estes países nórdicos, como tu disse, começam os campeonatos de março, abril, portanto a gente aguarda sempre o máximo possível, não é? Até surgir alguma oportunidade e acabou por não surgir nada. Uh, Início de verão não tinha nada e depois foi aí que voltei a repensar no meu percurso no futebol e decidi se calhar futebol, pronto, tive esta experiência no estrangeiro e, será o fim, pensei, como é lógico, e pronto, e como tenho o curso e sempre fui tentando manter-me ativo também na parte de treinador, comecei a procurar oportunidades nessa área e foi aí que me surgiu a oportunidade na Finlândia depois no início de 2022. O ano 2021 foi complicado nesses aspectos, por motivos pessoais também. Foi um ano em que infelizmente perdi o meu pai. E, foi assim, foi um conjunto de situações que pronto, foi bola de neve e arrastou-se. Tentei também continuar a jogar aqui em Portugal. Depois também não é fácil porque tens um contrato de estrangeiro e os clubes aqui em Portugal não estão assim tão abertos depois a pagar o valor que têm que pagar para inscreverem um jogador com uma licença de estrangeiro. E pronto, é como te digo, foi aqui um conjunto de situações que me fez voltar a repensar e pronto, e felizmente abriram uma porta na Finlândia como preparador físico e pronto, decidi arriscar novamente.
E em que divisão é que estava o clube para o qual foste trabalhar como preparador físico? O clube estava na terceira divisão. Certo. E nessa altura lá está, era essa a tua atividade profissional, vivias única e exclusivamente disso, certo? Sim, sim. Na altura, o clube também tinha o interesse de me ter como jogador, ser preparador físico e jogador. Uh, Pá, agradou-me a ideia também, sinceramente. Eu tinha-me agradado a ideia, ia continuar a jogar, mas depois rapidamente percebi que estar com as duas funções na mesma equipa não era todo o ideal e pronto, decidi. O clube tinha cooperação com outro clube, neste caso o Alpa, e pronto, decidi jogar uma divisão abaixo, mas separar as coisas. Até porque depois, como preparador físico, tinha sempre a parte do aquecimento a meu cargo, tinha a parte da prevenção de lesões a meu cargo, e depois eram coisas que eu não podia estar a fazer, portanto, ou estava a orientar ou estava a fazer, e eu decidi separar um bocadinho as coisas. Até porque depois sinto que deve haver um bocadinho de separação entre a equipa técnica e os jogadores. Claro que há sempre uma ligação, não é? Eu sou uma pessoa muito aberta, muito bem disposto, gosto de me dar bem com toda a gente e há sempre brincadeiras com os meus colegas, mas acho que depois estando numa equipa técnica, acho que tem que haver ali uma barreira, ainda que pequena, distanciamento, vá. E por isso é que decidi depois separar as coisas e estar a jogar noutro sítio. Continuar a jogar, porque o bichinho não desaparece e pronto, e foi possível conciliar as duas coisas. Ótimo, ótimo, ótimo. Ó, Luís, eu não quero estar aqui a cometer um erro, mas daí estar a questionar também. Faz sentido comparar-se a Islândia, a Finlândia e mais tarde as Ilhas Faroé a nível cultural? Não quero estar a pôr tudo dentro do mesmo saco, mas há realmente semelhanças entre estes países de forma efetiva? Sim, tens muitas semelhanças, tens muitas semelhanças. São culturas são povos que prezam muito o tempo com a família, sabes? O tempo fora do trabalho e muito menos que aqui em Portugal ou no Luxemburgo, por exemplo, que eu estive, onde eu estive também, em que há muito o foco para o trabalho, trabalho, trabalho e juntar dinheiro, depois as pessoas vivem maioritariamente para o fim de semana. Lá não, lá eles tentam sempre o dia acaba muito cedo para o dia de trabalho, eles também começam cedo, claro, mas por volta das 3 4 da tarde já têm a parte do emprego feita e depois o resto do dia para aproveitar ou com a família ou para estar com os amigos. Portanto, nesse aspecto são povos muito similares. E depois são povos calmos, uh, são países que são muito limpos, bastante organizados, portanto têm bastante similaridades. Claro que depois com paisagens diferentes, acho que isso é o que mais diferencia, principalmente Ilhas Faroé e Islândia, como tu disse, são muito idênticos, mas a Finlândia já é um país muito grande, já tem uma paisagem muito diferente, já tem muito mais bosque, já tem cidades maiores, portanto nesse aspecto diferencia-se um bocadinho dos outros dois. Mas em termos de cultura são povos muito parecidos. E, por exemplo, a nível gastronómico, eu lembro perfeitamente do Rafael ter dito, que chegou a experimentar gordura de baleia, acho que era isto. Tiveste, assim, alguma experiência, mais fora do comum neste aspecto? Pois a questão da comida é sempre um assunto sensível nestes países. Mas olha que na Finlândia come-se bastante bem. Certo. Na Finlândia a gastronomia é bastante boa. Tem muito frango. Eu gosto muito de comer carne branca e na Finlândia há muito frango. Tem muita cultura do frango e da massa e do arroz. São alimentos que eu gosto bastante. E na Finlândia, por acaso, a gastronomia não te consigo dizer nenhum prato que tenha comido típico finlandês que seja assim diferente do normal. Claro que eles têm a rena, não te posso precisar a 100% que eles comam rena, mas eu tenho a ideia que sim, mas Ok. nunca provei, nem nunca vi o prato. Agora, Ilhas Faroé e Islândia, sim, têm assim umas coisas um bocadinho diferentes do normal. Na Islândia, o bacalhau, o bacalhau não, desculpa, o tubarão podre, que eles deixam o tubarão a fermentar
e depois comem aquilo naquela forma, tem cabeça de veado, tem assim coisas, a baleia também, o bife de baleia, tem assim coisas um bocadinho diferentes, mas também nunca provei. Eu acho que uma vez enganaram-me com um bife de baleia no restaurante, mas pá, aquilo estava bom, portanto eu não sei dizer se era ou não. Por isso, são essas coisas um bocadinho diferentes. Nas Ilhas Faroé, a gastronomia também não é assim grande coisa, eles não usam muitos temperos, mas é um povo, pronto, as Ilhas Faroé são um país assim um bocadinho mais remoto, mais isolado, e mesmo eles próprios diziam que as coisas que têm acesso hoje não veio assim há muitos anos, não tinham acesso a elas, tal como o azeite, por exemplo. Eu lembro-me de uma das diretoras do clube onde eu estava, ela não era assim tão velha, devia ter, sei, talvez 40 e poucos, e ela lembra-se da juventude dela não haver azeite, por exemplo. Percebes, assim, com acesso fácil. Portanto, a gastronomia deles assim, é um bocadinho mais limitada, mas provei um dos pratos típicos deles. Infelizmente tive que forçar um bocadinho, mas eu e a minha mulher, nesta experiência, ela veio comigo, porque havemos antes, até porque um dos treinadores era dinamarquês, e ele avisou-nos: olha, vocês jantem antes de virem para o jantar, porque a comida não vai ser de vosso agrado. E aquilo era cordeiro, cordeiro cozido, só que sem tempero nenhum. Batata cozida também sem tempero nenhum. Das entradas tinham uma sopa que parecia água com pedaços de arroz e desse cordeiro, pá, um cheiro muito forte. O cheiro do cordeiro ficou-me na roupa, pá, 2 ou 3 dias, tive que deixar a roupa cá fora, esses 2, 3 dias, e eu não estava a cozinhar. Imagino quem preparou o prato, que é um cheiro muito forte. Mas é um prato é o prato típico deles, não comem aquilo com frequência. Na altura que me disseram que aquilo é o prato especial para ocasiões especiais. Mas Talvez foi assim. a imagem do leitão aqui, talvez assim para ocasiões mais especiais, mais festivas, não Sim, sei. sim, exato. Por Certo. exemplo. Olha, e pergunto também, é possível comparar o nível futebolístico dos 3 países? Consegues fazer quase aqui um ranking, do nível futebolístico que encontraste nestes 3 países nórdicos em que passaste? Consigo, claramente, consigo. Para mim, a Islândia está em primeiro lugar. Acho que eles, até porque houve um boom, principalmente depois daquele Euro, onde eles eliminaram a Inglaterra, desculpa, a Inglaterra, 2016, exato. 2016. Portanto, eu em 2020 já apanhei a fase boa deles. Claro que isso não aconteceu assim, num estalar de dedos. Começou bastantes anos antes, isso em 2016, ao culminar de um trabalho que eles fizeram durante anos, e com a aposta nas infraestruturas e a aposta em treinadores formados. Eu acho que claramente a Primeira Liga, eu não experienciei como jogador estar num campeonato da Primeira Liga na Islândia, mas joguei com algumas equipas e via futebol da Primeira Liga islandesa, tal como via agora a Primeira Liga das Ilhas Faroé, tal como via a Primeira Liga da Finlândia. Tenho sempre interesse, tanto na televisão como ao vivo. E claramente o nível do futebol da Primeira Liga islandesa é muito bom. Claro que eles têm sempre alguns estrangeiros também, aumentam o nível. Mas acho que claramente a Islândia em primeiro. Pá, depois a Finlândia depende da equipa. A Primeira Liga é bastante interessante também. Condições espetaculares na Finlândia. Começaram agora há uns anos também a apostar muito nos treinadores da formação. Treinadores que contratam para a formação têm que ser treinadores qualificados. Portanto, eu deduzo que dentro de uns anos a Finlândia poderá ser uma seleção mais forte do que é hoje em dia. Em relação às Ilhas Faroé, fiquei muito surpreendido com o nível, não estava a contar com o nível da Primeira Liga. O único senão é que há ali uma discrepância entre as equipas do topo e as equipas de fim de tabela. As equipas de fim de tabela
tem que lutar um bocadinho mais para sobreviver, enquanto as de topo têm um ritmo muito bom. Também faz parte do futebol deles ser um futebol de transições. Há muitas transições nas Ilhas Faroé. Portanto, é um futebol que não é secante, sabes? É um futebol que está sempre a acontecer alguma coisa nas Ilhas Faroé. Fiquei surpreendido nesse aspecto. Claro que tens o KUI, o KPI, que é uma equipa muito forte das Ilhas Faroé e tem um nível muito bom. Não foi campeão este ano, quem foi campeão foi o Vikingur, que é uma equipa só com jogadores das Ilhas Faroé e muitos deles locais da vila onde fica o clube. Portanto, já não é a primeira vez que é campeão, mas foi um feito. E portanto, essas equipas, mais simples, as duas equipas da capital também são muito boas. Uma delas tinha um treinador italiano, já com ideias diferentes, e fiquei surpreendido com o nível das Ilhas Faroé. Mas, pronto, e mesmo com a cobertura que eles dão ao futebol, eles tinham uma revista com 2, 3 páginas dedicadas a cada clube da primeira e da segunda liga. A cobertura televisiva também era muito boa, só que lá está, é um país pequeno, um bocadinho isolado, tem uma forte ligação com a Dinamarca, mas pronto, eles prezam muito o futebol deles. Se calhar se eles começassem a apostar um bocadinho mais no marketing e divulgar mais um bocadinho o futebol deles, se calhar havia outros talentos a sair das Ilhas Faroé. Há muitos que passam para a Dinamarca, que é o que acontece normalmente. Mas pronto, é como te digo, é um país um bocadinho isolado, por isso é que o futebol não é assim tão conhecido quanto isso, mas num nível bastante interessante. E eu tinha aqui uma pergunta que me esqueci de te fazer acerca da tua equipa da Islândia. Se eu não estou em erro, vocês tinham alguns jogadores da Serra Leoa no plantel. Certo. Havia alguma parceria com alguma academia de lá? Não sei, há alguma explicação para isto? Eu acho que o que aconteceu na altura, sabes, é que esses jogadores que estavam no clube onde eu estava tinham vindo do mesmo clube na Islândia. Portanto, eu acho que havia um clube que era o Vikingur Olafsvik, que estava uma divisão acima, que tinha ou parceria com alguma academia ou parceria com algum empresário e que havia assim, esse intercâmbio de jogadores. E eu deduzo que tenha acontecido isso. Estavam nesse clube e passaram para o meu, porque o clube onde eu estava não tinha essa parceria. Mas sei que há alguns clubes, agora já mudou um bocadinho. Sei que tenho a ideia agora de estar muitos jogadores, também há alguns portugueses, mas maioritariamente espanhóis. Há várias agências espanholas a trabalhar na Islândia e agora assim muitos jogadores espanhóis, ingleses também, muitos jogadores ingleses. Agora é uma ligação muito fácil do Reino Unido para a Islândia e há muitos jogadores que, pá, em vez de estarem a jogar, se calhar em divisões mais baixas de Inglaterra, tiram 1 ano ou 2 na Islândia e ganham nome. Na altura cruzei-me com um jogador que tinha vindo de divisões, escalões baixos, sétima, inclusive acho que sétima ou oitava divisão da Inglaterra, veio para a mesma divisão que eu, entretanto está na primeira nos clubes principais da Islândia e subiu imenso e tem uma vida muito boa, muito boa. Certo. Luís, Não é milionário, mas tem uma vida muito boa. Sim, é isso. Tranquilidade. Nós estamos a falar aqui dos países nórdicos de uma forma, não digo geral, mas estamos a analisar aqui mais estas passagens na tua carreira. Gostava de perguntar se tens alguma história mais marcante, alguma peripécia, alguma situação que queiras partilhar, seja na Islândia, seja na Finlândia, seja nas Ilhas Faroé. Olha, lembro-me, como é mais recente, lembro-me mais das Ilhas Faroé, Claro. de algumas peripécias. Lembro-me de um jogo que fomos jogar fora, aquela ilha que falei há pouco, que tens que ir de ferry. Portanto, para ir jogar a essa ilha, acho que são 3 clubes, estão em divisões diferentes, mas quem for jogar com esses clubes tem que se deslocar da ilha principal de ferry, que são cerca de 2 horas de ferry. Lembro de ir jogar a um clube que depois de chegar a essa ilha de ferry ainda tinhas que andar de carro cerca de 40 minutos. Fomos mesmo jogar para os confins das Ilhas Faroé e estar a chegar ao campo, era um campo relevado, é o único no país, e de estarem ovelhas dentro do campo. E eu comentei na brincadeira e vinha com um dos treinadores no mini autocarro e disse: olha, a gente já começámos a perder, que eles já estão a fazer o aquecimento
e nós só estamos a chegar agora na brincadeira. Opa, sabes que Ilhas Faroé, Foroiar, significa Ilha das Ovelhas. Eles têm mais ovelhas do que habitantes. Ok. Portanto, aquilo, em qualquer canto do país das Ilhas Faroé, tu vês ovelhas. É muito natural. Mas pronto, ali foi engraçado porque era o único campo relevado e elas lá aproveitaram para pular a cerca e ir para dentro de campo. Ah, é? Lembro-me lembro-me também de, pá, inesperado mesmo, na altura foi em junho, de acontecer a greve dos motoristas de transportes pesados nas Ilhas Faroé, que foi uma coisa que eu nunca... Se me perguntassem, olha, é capaz de haver uma greve nas Ilhas Faroé? Eu digo, não, isso é a última coisa que acontece nas Ilhas Faroé, é impossível. Mas aconteceu e, claro que mais gradual do que aqui já aconteceu aqui em Portugal também, lembro-me dos greves dos motoristas de transportes de matérias perigosas quando começou a escassear o combustível, que foi uma correria aqui aos postos de gasolina. Nas Ilhas Faroé isso não aconteceu, claro que a população é muito menor, mas as pessoas são mais conscientes e fui sentindo a greve de forma mais gradual. Mas claro, puxou aquilo, durou cerca de um mês e uma semana, salvo erro. Depois da segunda semana acabar, a terceira semana, tu já começas a repensar e obviamente pensei, eu tinha falado com os diretores do clube, olha, se isto continuar eu é impossível ficar aqui, que a comida está a começar a acabar, pá, o país em si já é restrito, não há autocarros, os autocarros são gratuitos nas Ilhas Faroé, portanto é uma coisa muito boa, que seja tocar muito facilmente dentro da cidade, isso é uma parte muito boa. E claro que a gente depois comecei a estressar um bocadinho e a equacionar voltar a Portugal porque a situação depois estava cada vez a piorar e depois não havia previsão de melhoria. Na altura eu tinha dito que aquilo eram 1 ou 2 semanas, que já tinha acontecido há uns anos atrás, mas depois da segunda semana disseram, olha, se calhar vai ser um mês, se calhar pode ser mais, a gente não faz ideia. Pá, depois começa a escassear as coisas, não é? Porque não era só era de matéria, era de tudo, não é? Tudo. O país basicamente parou um bocadinho e deixou de haver fruta, deixou de haver verduras, que é uma coisa que eu também como muito. O pão depois começou também a ser de forma mais faseada, que eles lançavam, já não era tanto pão que havia nas padarias e foi um bocadinho chato essa parte. Mas pronto, Ah, tudo, imagino, tudo imagino. é complicado, complicado. Mas pronto, mais uma experiência diferente e que a gente ultrapassando depois fica mais forte. Luís, há aqui uma questão que eu gostava de falar contigo. Já tive vários convidados no podcast que passaram por países como Chipre, Grécia, Turquia e falam muitas vezes da questão dos salários em atraso. E tive também convidados que me falaram eh, da seriedade dos países nórdicos. A minha questão é: nas tuas passagens pela Islândia, pelas Ilhas Faroé, pela Finlândia, nunca tiveste salários em atraso? Estou a assumir. Não, não. Eh, e o que te disseram está totalmente verdade. Posso confirmá-lo eh, em todas as situações que estive. Olha, e a título de exemplo, e tanto nas Ilhas Faroé, mas mais nas Ilhas Faroé, como na Islândia, eu nunca trancava as portas. A porta de casa ficava aberta. Ao início fazia, o meu senhorio uma altura questionou-me porque é que eu fechava a porta e eu disse, é o hábito, é uma questão de segurança. Eu disse, não, mas aqui toda a gente deixa a porta de casa aberta e dos carros. Dos carros também, ele também deixava as portas do carro abertas. Na Finlândia trancava a porta, mas por exemplo, aquela malta que fazia a manutenção dos prédios, que vivia no apartamento, tinha uma chave mestra que abria todos os apartamentos do prédio, dos prédios todos da cidade. Portanto, aquilo é um nível de seriedade diferente. A gente ao início estranha e depois entranha, que é como costuma dizer, e faz parte da cultura deles. Eles confiam totalmente na pessoa e nas pessoas, e por isso depois levam isso para outras áreas, e futebol inclusive. Por isso, em termos de salários em atraso, nunca tive nenhum problema com pagamentos.
Mas só mesmo para terminarmos esta nossa viagem pelas tuas experiências eh, pronto, no futebol nórdico, gostava de fazer uma pergunta sobre as Ilhas Faroé. Hum, Se não estou em erro, nesta temporada foste também treinador, da equipa sub-16 feminina do clube, é isso? Sim, olha, surgiu foi como te digo, eu tenho tentado sempre conciliar o jogar com o treinar. Acho que também é importante para preparar o futuro e também para ganhar alguma experiência. E apesar de se estivesse só a jogar era suficiente, mas o clube abriu-me essa porta a treinar a equipa feminina sub-16. Nunca tinha treinado futebol feminino, nem estado num contexto misto, sim, mas uma outra menina, agora em termos de um plantel completo feminino nunca tinha experienciado e posso dizer que foi muito enriquecedor e uma experiência muito positiva. Claro que inicialmente é um choque, porque naturalmente são mais limitadas. É um país que está a começar agora a apostar mais no futebol feminino, não como aqui em Portugal. Portanto, havia essas limitações, mas rapidamente estão muito atentas, muito dispostas a aprender e é incrível a evolução que tiveram desde o início da temporada para o final. E foi incrível e foi muito é gratificante, é muito gratificante. Portanto, nesse aspecto, acho que foi engraçado. Certo. Fica-nos só a faltar uma das tuas experiências no estrangeiro, no caso o Luxemburgo, que não foi a última, porque estiveste lá e entre a Finlândia e as Ilhas Faroé. Mas pronto, como é que surge esta experiência num contexto diferente daquele em que estavas inserido? Como é que foi a experiência no Luxemburgo? O que é que tens a dizer sobre este ano no Sandville? É o país, tem muitos portugueses, como é conhecimento de toda a gente. Uh, mas foi como te disse também aqui já mais no início, que quando estávamos a falar sobre a dedicação que as pessoas e a atenção que as pessoas têm ao tempo fora de trabalho. Portanto, no Luxemburgo eu fui encontrar uma realidade totalmente diferente da que tinha encontrado nos países nórdicos e mais parecida com a nossa aqui em Portugal. Se calhar ainda mais, porque o Luxemburgo está ali rodeado por três países, né? A Alemanha, a França e a Bélgica, se não estou em erro. E, portanto, é um país muito focado para o negócio e é business, totalmente business. Havia muita gente que vinha só para o Luxemburgo para trabalhar e depois voltava ou para a Bélgica ou para a Alemanha ou para a França. Portanto, mesmo no dia a dia, no centro da cidade, tu vês que as pessoas estão muito focadas em chegar rápido, o metro estava sempre cheio nas horas de ponta, muita gente de fato e gravata, até eles têm uma avenida muito grande só com empresas dedicadas à parte económica de bancos e, pá, foi assim um bocadinho esse choque de realidade em que o futebol tem um bom nível, também por causa desse misto. Há muitos jogadores também das redondezas que, em vez de estarem a jogar em níveis mais baixos nos países fronteiros, vêm para o Luxemburgo jogar numa segunda, numa primeira liga. Mesmo na primeira liga, o contexto é muito parecido com os que falei. Há muitos jogadores que trabalham, têm o seu trabalho. Logicamente, o país é rico e, portanto, o futebol é um extra muito bom. Portanto, quem consegue fazer as duas coisas tem uma vida excelente no Luxemburgo. Agora, nem todos os salários são iguais e depois, quanto mais vais descendo de divisão, as coisas são diferentes. Depois há muitos clubes que também funcionam só com prémios, pronto, isso depende da situação. Mas, de facto, o Luxemburgo desiludiu-me um bocadinho nesse aspecto porque foi um oposto do que tinha encontrado nos outros países onde já tinha estado. E em termos de futebol, em termos individuais, foi bastante bom. Eu só estive meia época no Luxemburgo. A equipa depois subiu divisão. Era um plantel muito forte. Tínhamos uma equipa bastante superior às restantes. Houve ali um outro momento que não joguei tanto.
Depois havia aquela pressão também das coisas funcionarem, porque é preciso dinheiro, para estar a viver no Luxemburgo é preciso dinheiro. E também foi uma situação que, tal como na Inglaterra, era preciso um part-time, e as coisas não se desenrolaram, e acabei só por ficar meia época no Luxemburgo. E pronto, foi mais uma experiência, foi mais uma cultura diferente, e, mas talvez a mais negativa dos países que passei pelo estrangeiro. Se eu não estou em erro, tiveste um treinador português no Luxemburgo também. Sim, o Nelson. Gostava de perguntar como é que foi ter realmente a figura de treinador principal português, porque já tinhas tido o Mister Helder Silva em Inglaterra, mas num papel ligeiramente diferente. E pergunto também se havia muito contacto com a comunidade portuguesa do país, se tinhas algum restaurantezinho, algum café português ao qual ias, como é que funcionava isso? Tinha, eu vivia numa. Isto foi tudo por intermédio do Mister Nelson, foi ele que me levou para o Luxemburgo, foi através dele. Já não sei precisar também como é que surgiu o contacto. Eu sei que já tinha tentado contactar com algumas pessoas, essencialmente portugueses, porque era mais fácil, que estavam inseridos em clubes luxemburgueses, e na altura acho que alguém me indicou no contacto do Mister Nelson, e eu falei com ele, mas pronto, é como costumo mandar currículo, o Transfer Market, o 00 e depois os vídeos, e pronto, e surgiu a oportunidade de ir para o Luxemburgo. Eu estava a viver basicamente era uma pensão, perto da capital, tudo portugueses. A parte de baixo era uma parte de restaurante-café, os donos eram portugueses, até eram de perto, aqui, depois acabei por descobrir que eram mesmo aqui de perto de Guimarães, eram aqui de Faf, houve essa coincidência, e pronto, a parte de cima era a parte do alojamento, a parte de baixo era o restaurante e o café. Portanto, o meu dia-a-dia tinha muito contacto com portugueses. E depois mesmo os luxemburgueses, vão começando a aprender português. Tu vês muitos luxemburgueses que já sabem o básico, conseguem falar português, porque depois são arrastados pelos portugueses, ou até por. Tinha muitos colegas de equipa que falavam português perfeito, mas eram luxemburgueses, porque os pais emigraram para lá e eles já nasceram lá, mas sabem português, dominam português perfeitamente. Portanto, há ali um misto de. Mesmo os luxemburgueses puros já sabem algumas coisas de português. E pronto, tu ali em termos de língua estás praticamente à vontade. Depois eles falam luxemburguês, que é um misto ali, um misto de alemão com francês. É bastante estranho. E depois a segunda língua é o francês. Também têm. É a língua oficial. A segunda língua oficial é o francês. Portanto, mas muito fácil de adaptação. Muito fácil Olha, nesse eu tenho-te a aspecto. confessar que cheguei até ti através desta equipa. Eu vou-te explicar porquê. Aqui há umas semanas, no lançamento do jogo entre o Porto e o Anderlecht, eu conversei com o Christian Catalay. Não sei se te cruzaste com ele, se, se estiveram no plantel na mesma altura, mas o Tivemos. Christian é sobrinho do Bozingua, foi formado no Anderlecht e jogou cá em Portugal no Joan, na Distrital, e passou também pelo Luxemburgo. Eu, ao entrar no plantel, vi um jogador português e vi que já tinha pelo menos 4 países no currículo, neste caso 5. Eu sei, olha, dá para 4 cantos do mundo e depois aí sim, cheguei até ti. Portanto, fica aqui a curiosidade, vá. Olha, era para te perguntar realmente. Mas é uma coincidência engraçada. Estive com ele, de facto, estive com ele. Luís, só para terminar, a pergunta habitual: se tens alguma memória mais marcante, algo mais caricato, mais, não sei, diferente que tenha acontecido no Luxemburgo durante os meses em que lá estiveste. Olha, no Luxemburgo não houve assim nada de. Epá, o pessoal a malta era muito. Vivia muito do companheirismo, pá, a malta muito. É uma família mesmo, sabes? Também pela proximidade da língua, tinha muita plantel do Santo Vela, quase toda a gente falava português, 80% do plantel falava português. Em termos de peripécias, não, assim, não me consigo, não me recordo assim nada de engraçado que me tenha acontecido. Pá, as coisas foram, pronto, é como te digo, se calhar também é da cultura do país, da seriedade, do, 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 de eles também serem muito orientados para a parte profissional. Depois também se calhar levavam isso para o futebol, e claro que tens sempre colegas de equipa engraçados e cómicos, e
em que te rires, e os momentos de balneário também são espetaculares, mas assim nada de fora do comum que tenha acontecido no Luxemburgo. Pronto, também não foi uma época inteira, mas assim nada assim que me lembro assim de grande relevo. Foi mesmo nas Ilhas Faroé, acho que foi o expoente máximo. Certo, certo. Olha, e pergunto também, já quase em jeito de despedida, entre aspas, estás com 33 anos, aqui um bocadinho à espera do teu novo desafio. Que objetivos é que ainda tens para o futuro? Esta idade começa a doer um bocadinho. Um, não me sinto de todo no momento de deixar jogar futebol. Uh, sempre estive ativo fisicamente, desde miúdo. Sempre a área do desporto é uma área que sempre me cativou. Ou jogar futebol, ou ir correr, ou ir jogar basquete, ou ir jogar ténis, ou ir nadar, ou ir para o ginásio. Sempre fui ativo e, portanto, isso se calhar também me ajudou, e também aos cuidados que tenho com o resto, se calhar está neste momento fisicamente em forma e a não sentir que o corpo está a falhar, entendes? Por isso, não sei precisar quanto mais tempo vou jogar. Isto agora também depende um bocadinho da próxima oportunidade. Como te disse, tenho bastante curiosidade com outros países. Eu sei que isto, com 33, a gente já começa a pensar um bocadinho nas experiências no estrangeiro, e se calhar será que não começa a ser a altura de ficar por Portugal, encontrar alguma coisa em Portugal? Mas pronto, em termos de condições é sempre diferente, tem sido sempre diferente no estrangeiro. Não que tenha sido absurdamente incrível em termos financeiros e que diga, pronto, eu vou ficar aqui para sempre. Até porque, como tu vês no meu percurso, eu não tenho ficado sempre nos mesmos sítios. Claro, depois vão surgindo, estar num sítio, depois salto para outro, também pela curiosidade, pela experiência. Tenho a possibilidade de continuar agora nas Ilhas Faroé. Muito provavelmente não o irei fazer porque o país é um bocadinho restrito, como já falámos, é um bocadinho depressivo. O futebol é bom, mas mesmo assim, até porque eu tenho tentado sempre trazer a minha mulher comigo nestas aventuras, nem sempre foi possível. Mas na Finlândia ela esteve, agora nas Ilhas Faroe ela esteve, e será esse o objetivo, e temos que estar ambos bem, e acho que as Ilhas Faroe torna-se um bocadinho restrito em termos de vida pessoal também. Em termos de futebol, pá, é ótimo se estiver sozinho. Claro que é chato estar sozinho, mas a gente dedica-se ainda mais ao treino, e a saber mais sobre futebol, e a dedicar-se quase exclusivamente só ao futebol. Pronto, mas estando com alguém, a gente também tem a parte pessoal, e de facto as Ilhas Faroé depois torna-se limitador. E não sei precisar quantos mais anos. Agora foi como disse, depende do que surgir, e já sei que vai surgir, vai chegar a uma altura em que vou ter que optar. E olha, se calhar agora surgiu uma oportunidade em que tenho que estar mais dedicado ao treino, e vou ter deixado de jogar, e tenho muita pena, porque se pudesse jogar agora jogava, fazia como o Ronaldo, estava até aos 40 pelo menos. Mas não sei, isto agora é um bocado clichê dizer isto, mas será época a época, e é mesmo agora, depende do que surgir. Eu, neste momento, como disse no início da entrevista, estou disponível, e depende mesmo do que surgir. Gostava muito de tentar outros continentes, inclusive, já tentei várias vezes, a título de curiosidade, da Austrália e a Nova Zelândia, apesar de ser do outro lado do mundo, mas são dois países que me cativam bastante pelo estilo de vida que têm, e as informações que passam. Claro que a gente não sabe até lá estar. Claro. Todos os países que passei pareceram-me sempre incríveis, mas depois a gente visitar ou saber informações é diferente de experienciar e viver, não é? E há sempre pontos negativos, como é lógico. A gente pode estar a achar que a Austrália e a Nova Zelândia são um paraíso, e se calhar fico lá uma temporada, e afinal não. Mas tenho essa curiosidade, tanto como talvez na Ásia também tenho muita curiosidade, com países como a Tailândia, Hong Kong, por exemplo, Coreia do Sul. São países que me cativam. O Médio Oriente agora também está muito,
muito em alta, também tinha muita curiosidade, é uma cultura completamente diferente dos Emirados, do Qatar, do Kuwait, Bahrein, aqueles países são interessantes, é como te digo. Isto agora é um passo de cada vez e aguardar. É tipo se ter. É um jogo de paciência também e uma questão de manter sempre o pensamento positivo o máximo possível. Exatamente, faz sentido. Luís, estamos mesmo a terminar e eu agora tenho só aqui um pequenino jogo de fazer respostas rápidas que costumo Uhum, fazer aos convidados. Ahm, Basicamente, eu faço-te uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça em relação às experiências que tiveste no estrangeiro. Para começar, uhum. gostava de perguntar qual é o país que mais gostaste de viver de forma geral. Na Finlândia. Qual foi o país daqueles em que estiveste no estrangeiro com a melhor gastronomia? Talvez a Finlândia também. O clube que representaste com o melhor estádio? Olha, acho que foi agora nas Ilhas Faroé. Não é que tenha sido um estádio muito grande, mas para a realidade do país, muito interessante e com excelentes condições. O clube com os melhores adeptos? Também agora nas Ilhas Faroé. O Sandvalar também eram bastante efusivos. Claro que nada, não posso comparar nada com grandes claques, mas para as realidades onde estive, posso dizer estes dois clubes que lembro perfeitamente que levavam aquelas luzes ou fumos e nas Ilhas Faroé usavam muitos tambores e eram bastante efusivos. O melhor jogador com quem jogaste nestas experiências no estrangeiro? Uh, Olha, assim, provavelmente ninguém o conhece. É um senão deste, mas foi na Islândia. Joguei com um jogador o Freddy Robertas, Fred Gamas, que era da Lituânia, e ele chegou a estar, foi campeão pelo Ventspils, da Letónia, ele jogou muitos anos na Lituânia e na Letónia, e tinha ido à seleção, qualificações de Liga dos Campeões, Liga Europa, e eram jogadores que ele, neste momento, ele era mais velho que eu, cerca de 3 ou 4 anos, mas mesmo na altura ele já estava nos 30, mas tinha um rendimento, eu não parava. E jogava quase tudo. Central, lateral, médio defensivo, extremo. Tinha uma intensidade impressionante. Pergunto quem foi o melhor treinador que tiveste nestas experiências fora de Portugal? Talvez o Nelson. Inglaterra, por causa da experiência ser curta, sabes? Não te posso precisar, até porque não foi um contexto tão oficial quanto isso, que me dê os instrumentos suficientes para fazer uma avaliação mais precisa, mas por isso, se calhar, vou dizer o Nelson, que era um treinador que sabia muito de futebol, e acho que lidava muito bem com os jogadores. Pronto, infelizmente isto a mim não foi tão bom em termos futebolísticos, em termos de jogar com frequência, mas acho que em termos de treinador de conhecimento e mesmo das palestras pré-jogo ou preparação do jogo durante a semana era muito bom. Pergunto se há algum jogo que não esqueces, que te tenha marcado de forma especial? Tirando aquele das ovelhas que estavam dentro de campo, uh, olha, esta pergunta é complicada. É mais fácil lá em casa, como se costuma dizer. uh, não te sei dizer, Diogo. Assim, nenhum. Tive um jogo interessante na taça no Luxemburgo contra uma equipa da segunda liga, muita gente a ver, uh, com os adeptos muito efusivos. Acho que foi um jogo engraçado. Já tinha feito outros jogos de taça, mas muito mais calmo, principalmente na Finlândia. Acho que no Luxemburgo foi uma experiência interessante. Num estádio um bocadinho maior e uma envolvência assim mais especial. Pergunto também se há assim algum adversário que te tenha marcado, ou seja, qual foi o adversário mais difícil que enfrentaste?
algum lateral, eventualmente, que tenha feito uma marcação mesmo em cima? Lembro-me na Islândia, pá, não vale a pena dizer nomes porque para já acho que nem me recordo do nome. Eram nomes complicados, mas lembro-me no islandês que foi marcação homem a homem praticamente todo o jogo. Uh, eu sou um jogador bastante tecnicista e mais rápido, tal como é o típico jogador português. Quando o jogador português lá fora é bastante apreciado porque é um jogador mais técnico e pronto, nesse aspecto fazia diferença nesse aspecto e lembro-me que deviam ter conhecimento disso e pronto, fez-me uma marcação mais apertada, mais homem a homem, quase o jogo todo, lembro perfeitamente. Quase que é Só, quase o típico, como o Jorge Jesus dizia, se ele for para a casa de banho, tu vais atrás dele. só mesmo para terminar, pergunto, já foste respondendo um bocadinho a isto, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Ou de vir a jogar ainda? Sim, já toquei em alguns, é claro. Pronto, aqueles. Acho que pronto, a Austrália e a Nova Zelândia são destinos mais longínquos e acho que aparecendo numa oportunidade num desses países é preciso pensar mesmo muito a fundo, porque não é propriamente aqui ao lado e são muitas horas de viagem, fuso horário completamente diferente, portanto, se calhar pondo esses um bocadinho de lado, se calhar um dos países do Médio Oriente, não fecho a porta a outros dos nórdicos, a Suécia e a Noruega, por exemplo, nunca estive, e sei que são culturas muito parecidas, principalmente a Suécia tem mais propensão para o futebol do que a Noruega também tem o seu investimento, tal como vimos agora contra o Bodo, que está a fazer um percurso excelente, portanto eles também aos poucos vão apostando, também apostam muito na formação dos treinadores, por isso Médio Oriente, para ser fora da Europa seria Médio Oriente ou um país asiático como Hong Kong, Singapura, Tailândia, por exemplo, por aí. Certíssimo. Luís, olha, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Só te posso dizer da forma mais sincera possível que foi um gosto para mim ter-te aqui no podcast. Obrigado. Eu é que agradeço, tal como te disse no início, pá. É um privilégio fazer parte deste podcast e deste lote de convidados, de grandes craques, jogadores, ex-jogadores e treinadores do futebol português. Por isso, eu é que agradeço. Para quem nos vê, para quem nos ouvem, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.